Olá, bem-vindos ao Encantadas na Disney. Somos duas irmãs unidas por uma paixão, o universo mágico da Disney. Aqui a conversa flui como num passeio pelos parques. Memórias de infância, dicas práticas, experiências incríveis e muita magia no ar. Toda semana, embarque com a gente nessa jornada encantada. Então, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Encantadas na Disney. Sim, estamos aqui, nosso primeiro podcast da vida ever. Estar aqui com o nosso podcast, nosso primeiro episódio do podcast de Encantadas na Disney. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Bem-vindos nesse podcast. Como a gente falou, nós queremos compartilhar com todos as nossas memórias de infância, como que a gente gostou da Disney, como que a gente começou a se encantar por esse universo. A gente também quer compartilhar várias dicas práticas para montar a sua viagem, na hora de curtir os parques. Que nós fomos já algumas vezes para Disney e a gente acha que nós temos algumas dicas interessantes que podem ajudar vocês. E a gente quer compartilhar experiências, sentimentos, emoções, tudo sobre a Disney, né? Uma conversa descontraída e bem alto astral. Isso aí. E aí, agora começando a nossa apresentação, para a gente conhecer vocês conhecerem a gente. Nós somos duas irmãs, meu nome é Sofia. Eu sou a Laura. Apesar das nossas vozes serem muito parecidas, somos pessoas diferentes, mas somos unidas por essa paixão que é a Disney. E essa paixão, ela surgiu assim, cada uma tem a sua visão de como essa paixão pelo universo Disney surgiu. Tudo começou, a princípio, né, antes da gente saber que existiam os parques, que existia, vou dizer, a companhia, né, a empresa Disney, a gente se apaixonou pelos filmes da Disney. Então, muito cedo, os nossos pais introduziram para nós os filmes da Disney, os clássicos. Branca de Neve, Bela Adormecida, Mulan. E aí também começaram os filmes da Pixar, né? Procurando Nemo, Toy Story. Toy Story, principalmente Toy Story, né? E, e também a gente foi começando a entrar nesse universo também por conta do Disney Channel, né? Então, além dos filmes que a gente tinha ainda nas fitas, né, no VHS, que a gente é dessa Nossa, época, quem lembra do VHS? que tinha aquelas capas icônicas que hoje viraram até objeto de colecionador, né? É, relíquia, né? Falar nisso, a Então, gente tem que ir atrás dos nossos VHS, onde eles estão. a gente A gente tem que precisa manter, achar. precisa manter essa coleção viva, com certeza. Assim, na verdade foi pelo VHS que a gente, né, não é fácil igual hoje, né, você, eu quero assistir um filme, eu vou no streaming e consigo assistir, né, a qualquer momento, qualquer filme que eu quiser, né, por exemplo, no Disney Plus. Quando era o VHS, né, quando a gente era criança, a gente tinha que comprar o VHS, né, então a gente morava numa cidade muito pequena, na verdade não é nenhuma cidade, é um distrito, no sul de Minas, e obviamente lá não tinha loja para a gente comprar VHS. Então, quando a gente viajava, a gente comprava alguns VHS que a gente, né, de filmes que a gente ainda não tinha visto. E a Disney aproveitava esses VHS, os filmes, para fazer, obviamente, propaganda dos parques. Então era muito interessante, porque sempre no final dos filmes, eu lembro da fita, né, do VHS da Pocahontas, eles Principalmente. faziam, principalmente, eles faziam propaganda do parque. Então isso foi ficando, né, como uma mensagem subliminar, foi ficando na nossa cabeça. A gente sempre que assistia a fita, no final começava a aparecer o castelo no Magic Kingdom e o Mickey e tudo mais, e eles falando daquele complexo todo da Disney, dos resorts, parque aquático e tudo mais. E aí eu lembro que eu era pequena, eu não entendia direito que era aquilo que ficava, né? O que era isso que eles estavam mostrando. Mas a gente sempre assistia. E depois, quando a gente foi entender que existia um parque, que você podia ir lá conhecer, aí que tudo se ligou e a gente falou, nossa, então a gente já gosta muito dos filmes. Então tem ainda o parque, dá pra gente ir lá, pra gente conhecer e, né, e vivenciar essa magia toda da Disney. Então, né, quando a gente assimilou isso, a gente começou a falar, pedir para os nossos pais, vamos viajar, vamos lá para Disney, leva para Disney. Só que aí demorou bastante para a gente de fato conseguir ir para Disney. Eu acho que eu pedi a primeira vez quando eu tinha uns 15 anos, pedi para minha mãe.
E aí depois a gente conseguiu ir em 2017, final de... Não, quando eu tinha Não, 17 anos. 2010. É. 2010, quando eu tinha 17 anos. Sério? Nossa, eu jurava que era quando você tinha. Ah, não, eu tinha 15 quando a gente foi, né? É. E engraçado que outro dia nós estávamos conversando desse assunto, né? De como que a gente. Justamente por conta do podcast, como que a gente entrou nesse mundo, e aí eu virei pra Laura e falei assim, não, porque eu nem sabia o que que era parque da Disney antes da gente ir. E a Laura, como assim? E aí ela contou essa história das fitas que tinha no final. E Sim. aí realmente eu fui lembrando que eu via essas mensagens e assim, até então pra mim era parte do filme. Era algo que eu não entendia, eu não sabia o que que era, enfim. E aí eu comecei a ouvir mesmo sobre existências de parque quando eu entrei no colegial, porque, como a Laura falou, a gente morava numa cidade do interior do sul de Minas, que não era nem cidade, né, é um distrito. E aí, quando eu fui pro colegial, que a gente foi pra uma cidade maior, foi já no estado de São Paulo. E ali as pessoas, elas já eram mais, vou dizer assim, elas conheciam mais coisas do mundo, né? Tinham colegas meus que até já tinham ido pra Disney, né, nos parques. Então, quando eles começaram a falar, eu fui falando assim, o que é isso? Peraí, que história é essa? E aí, um belo dia, surgiu essa oportunidade dos nossos pais levarem a gente pra Disney, e aí, realmente, a gente descobriu o que era Disney. E assim, a gente tá falando o que era Disney, contando a nossa história, de uma visão de quando a gente era criança. A magia que a Disney cria nos parques não tem idade. É impressionante. Porque no dia que nós pisamos na Disney, sem conhecer nada, sem saber nada da Disney, a única informação que nós tínhamos era da nossa agência de turismo, que fez a organização do roteiro, de quando que a gente ia nos parques e tudo mais. A gente só tinha isso nas mãos. A gente não sabia quão grande era o universo da Disney, quão mágico era o universo da Disney. E o primeiro parque que a gente pisou foi o Animal Kingdom, né? Sim. E o Animal Kingdom tem a temática de floresta, do reino animal, né? Do Rei Meio Leão e tudo ambiente. mais. Então aquilo pra gente foi assim. Foi a nossa primeira viagem internacional, né? A gente nunca tinha saído do país até então. E conhecer a Disney naquele momento, né, que nós já éramos adolescentes, a gente já tinha aí, vou dizer assim, consciência, memória, né, de lembrar as coisas, foi muito mágico. A gente, eu lembro da sensação de entrar lá, de ter um cheirinho diferente nos parques. Gente, até isso eles cuidam. Tem um É. cheiro diferente nos parques. Então, a musiquinha de fundo, o cheiro, tudo limpo, tudo muito bem organizado, as pessoas muito simpáticas. Acho que o que mais me marcou dessa viagem, além dessa questão das músicas e do cheiro, foram as pessoas. Eram pessoas extremamente acolhedoras, eram pessoas simpáticas, que a gente nem sabia falar inglês. Assim, a gente tinha uma noção de inglês, mas a gente tinha muita vergonha de falar inglês. E elas falaram, né, queriam interagir com a gente, queriam falar com a gente, e a gente, nossa, quem que são essas pessoas? O que que a gente tá fazendo aqui? Então, foi assim, eu diria que foi um divisor de águas para nós, né, pensando nessa vida, não só no universo Disney, mas também na vida pro mundo, né, pra gente falar assim, nossa, tem coisa além da minha casa, tem coisa além do Brasil, né, tem muito mais que conhecer nesse mundo, né. E qual que é a sua lembrança que você mais lembra, Laura, dessa primeira visita que a gente fez nos parques? Ah, eu lembro que eu fiquei muito impressionada com tudo, mas eu vi assim como foi. Eu acho que é muito importante essas esse relacionamento que você cria, essas memórias, esses sentimentos mesmo que a gente cria antes de ir no parque. A gente, quando era criança, nós assistimos muito, né, filmes e tudo mais da Disney, então isso é uma base muito grande. Então, quando você chega no parque, é como se tudo encaixasse. Então, você vê Foi partes do bem falado. filme, partes do filme no Animal Kingdom. Você vê o Rei Leão. Então, é o meu filme favorito da Disney. Então, quando você vê aquilo pessoalmente, né, vamos dizer assim, é uma emoção muito grande, é uma alegria muito grande. É aquele universo dedicado para uma das coisas que você mais gosta, que é a Disney, que são as histórias, os sentimentos que você cria. É único, né? Assim, eu assisto, eu
cria um sentimento com aquele filme, um relacionamento com aquele filme. Outra pessoa assiste e ela tem outra visão, aquilo toca ela de um outro jeito. Então, quando você vai, é uma experiência única, né? Seu encontro com aquele universo. E você fica imerso mesmo, é um mundo totalmente diferente. Tudo funciona, tudo é lindo, tudo é mágico, né? As comidas até. E não é só dentro do parque, é o complexo, né, da Disney que eles criam. Qualquer lugar que você vai ali dentro, ele assim, é diferente, é uma magia, todo mundo tá ali pra para transmitir coisas boas, para fazer você se sentir bem, feliz, animado. Então é muito legal, muito emocionante. E no Magic Muito Kingdom legal. também, quando a gente vê o castelo pela primeira vez, é muito legal. Imponente, né? Sim, sim, foi muito legal. E a gente, no Animal Kingdom, nós vimos o show do Rei Leão, e eu lembro que foi muito bonito. É uma produção, assim, muito legal. Eles fazem, assim, obviamente, eles têm um carinho, têm um cuidado com a história, que, né, é amada mundialmente, mas eles traduzem isso, eles fazem uma releitura da história para fazer o teatro, né, com as pessoas e efeitos e tudo mais. E é muito bonito essa reinterpretação das histórias em forma de teatro. Eles têm vários. Tem do Rei Leão, tem da Bela e Fera, tem da Pequena Sereia. Naquela época tinha da Pequena Sereia, né? O Tinha. teatro. Uhum. Então, eles sempre fazem essas releituras em formas de teatro, né? Então, é muito legal. Você fica imerso 100% do tempo naquele mundo. Você pode desconectar de tudo e aproveitar aqueles momentos e se conectar com a sua criança interior. Uhum. E Então é legal que muito você bom. trouxe dessa releitura, que é muito interessante, né? Porque a Disney, ela espalhou os filmes dela por todo mundo, né? Então tem as suas diversas dublagens, suas diversas traduções, mas lá no parque a língua principal é o inglês. Só que quando você chega lá, mesmo se você não fala um A de inglês, você se conecta da mesma forma, porque os personagens que eles disseminaram nos filmes trouxeram essa conexão que a Laura falou do sentimento. Então, mesmo que o personagem não esteja falando a sua língua, você é aquela conexão que você cria com ele. Então, quando você vê, por exemplo, as princesas, né, os personagens das princesas, você se conecta de alguma forma. Pode ser que ela não te entenda, você vai falar em português, ela, sei lá, tenta arrancar ali um espanhol, mas mesmo assim é uma sensação tão acolhedora, é tão familiar. Eu acho que o principal ponto da Disney é que ela consegue criar essa conexão conosco, porque ela deixa tudo muito familiar. Então, quando a gente entra lá, mesmo que fosse a primeira vez que a gente foi no parque, ou a primeira vez que a gente entrou em contato ali com os brinquedos, com os personagens, é muito familiar. Então, você se sente muito em casa. Então, é assim, a sensação é justamente essa de é impossível eu não gostar daqui. Eu conheço isso aqui, eu já vi isso aqui na minha casa, eu amo esse filme, como é que eu não vou gostar daqui? Então você se sente muito envolvida. Esse é é, o grande gancho da Disney, é justamente esse, né? E realmente, em 2010 a gente conheceu os parques, tivemos a oportunidade de conhecer os 4 parques de Orlando. Então a Disney de Orlando, ela tem 4 parques, que é o Animal Kingdom, o Epcot, o Hollywood Studios e o Magic Kingdom, que é o parque que tem o castelo principal da Cinderela, né? Porque Sim, da isso, Cinderela. da Cinderela. E aí, esses 4 parques compõem o complexo principal do Walt Disney World lá de Orlando. Tem também os parques aquáticos, mas na época a gente não chegou a conhecer. Até hoje a gente não conhece os parques aquáticos. A gente nunca visitou e também, por É, enquanto, não tivemos o interesse de visitar os parques aquáticos, porque a gente ama os parques da Disney e a gente gostaria realmente de colocar nosso tempo e nossa energia ali no parque. E e assim, nosso dinheiro também. e nosso dinheiro também, né? Porque não Né, tem vamos, que. a gente não pode, a gente ama a Disney, mas o negocinho caro, viu? É uma É, experiência cara, porque a gente tá falando em dólar, a gente tá falando também de uma experiência muito premium. Então, assim, é um sonho que a gente teve que investir e continua investindo nisso, né? é. Eu acho que ele se torna. Ir pra Disney é um sonho, tanto por esse lado de você
encontrar a sua criança interior, você ter essa conexão, reviver suas memórias, seus sentimentos, enfim, aquela relação que você desenvolveu com algum filme, algum personagem, enfim, alguma história. Mas também porque é difícil de você ir, de fato, para Disney. É realmente uma viagem muito cara, as entradas dos parques são muito caras, então ele se torna esse objeto de desejo também por causa disso, por ser uma experiência assim bem cara, né? A gente não pode Uhum. esquecer que no final das contas a Disney é uma empresa, né? Uma marca, ela quer Exato. vender. Ela gosta da Mas gente, mas ela também tem que faturar, né? então assim, tem essa questão, tem esses dois lados, de fato, né? Quando a gente fala da Disney, sempre tem essa dualidade, não tem como fugir disso. Assim, a gente introduziu aqui como a gente conheceu a Disney, como que a gente foi a primeira vez nos parques, né? Lá em 2010. Mas eu acho que a memória que está mais recente nos nossos corações, que foi uma viagem que marcou muito a nossa jornada, vou dizer assim, não só o nosso elo, o nosso vínculo como irmãs, mas também a realçar essa nossa paixão pela Disney, foi a última viagem que nós fizemos para lá, que foi em 2023. Foi uma viagem que fomos só eu e a Laura. A primeira viagem foi com os nossos pais, mas essa viagem a gente foi só eu e ela. E Nos foi. bancando. Exato, né? E aí a gente sentiu, como É, fala, né? Quando a gente foi com os nossos pais, a gente não viu muitas coisas, né? Tipo, ai, a comida, ai, a hospedagem. Dessa vez que tava nas nossas mãos, a gente falou assim, nossa, calma aí, vamos pensar direito. Então, valoriza uma questão. mais, tem que pensar um pouco mais o que vai fazer. Exato, planejamento foi essencial nesse sentido, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu ter experiências de como que a gente viabiliza esse sonho. A gente quer ir novamente, a gente quer. Quanto tempo deu depois? Deu 13 anos depois, né? 13 anos depois a gente queria voltar na Disney. Como que a gente ia tornar esse sonho possível? E dessa vez, em 2023, nós passamos uma semana em Orlando só na Disney. Que esse era o nosso objetivo. A gente falou, a gente quer uma viagem 100% imersas na Disney. Um lugar sem preocupação, não quero ter preocupação, né? O primeiro lugar que a gente pensou foi na Disney. E foi muito bom, assim, a gente pensa, cada um tem um sonho, claro, né? Se você quer ter uma experiência, nossa, quero ir nos hotéis e os parques, etc, etc. Tem também esse outro lado, um pouco low budget, vamos dizer assim, que foi o que a gente fez dessa última vez. Low budget Então, econômico. é mais econômico, e então a gente quer falar que existe. Não tem só um jeito de você ir e vivenciar a Disney, conhecer os parques, etc. Tem várias maneiras, e é isso que a gente quer mostrar principalmente. Falar assim, olha, se você tem se você gosta da Disney, se você tem essa identificação com a Disney, com as histórias, com os filmes, enfim, com esse universo todo, tem N maneiras de você ir e conhecer os parques e ter essa vivência, né? Então a gente pontua muito essa viagem porque foi nesse estilo, a gente queria viver o universo da Disney todos os dias, mas não necessariamente a gente foi nos parques todos os dias, não necessariamente a gente se hospedou nos hotéis da Disney. Então nós fizemos uma estratégia bem considerando nossos orçamentos, né, claro. A gente não. Vamos contar toda a experiência, desde quando a gente chegou em Orlando? Porque assim, a gente saiu daqui, quando a gente criou a ideia de viajar sozinhas, a gente criou uma coragem que naquele momento era totalmente plausível. Então a gente reservou hotel, nós pegamos, como a Laura falou, a gente não tinha a intenção de ir em todos os parques, porque a gente tinha um orçamento mais apertado. Então a gente selecionou os parques que a gente queria ir, as atividades que nós queríamos fazer, fizemos os cálculos em relação ao Uber, se era melhor a gente pegar Uber, o que a gente fazia, se era alugar de carro, qual era o hotel que melhor trazia esse benefício da gente de estar próximos da Disney, porque a gente não dava para ficar dentro da Disney, porque são hotéis caros, apesar dos benefícios que tem, dessa vez não ia dar pra gente ficar na Disney, então a gente escolheu o hotel muito bem, então vimos recomendação, então a gente, dado a nossa experiência de vida, a gente fez um planejamento muito assertivo, então a gente sabia exatamente quanto que ia gastar por dia, o que a gente ia fazer por dia,
Então, aquilo foi dando um gás, meio que assim, quando você planeja, nada é real. É uma quebra de expectativa, mas quando você planeja, nada é real. Até o momento da gente pisar no bendito do aeroporto. Mas tudo se culminou para o primeiro dia que a gente chegou lá em Orlando. Graças a Deus deu tudo certo, a gente migrou. Foi tudo tranquilo quando a gente falou que tava Foi hiper tranquilo, assim, foi muito, muito tranquilo, foi muito bom. Eu nem lembro o que o fiscal lá, o policial da imigração perguntou. Eu acho que ele só perguntou assim, o que vocês estão fazendo aqui? A gente já tava com cara de meio cão jogado da mudança, sabe? Cão abandonado. Ele perguntou assim, é família? Aí a gente falou sim. E aí ele carimbou lá o passaporte. Ele nem fez muitas perguntas, né? Foi muito rápido. A gente foi com mochila e mala de bordo. Então a gente nem despachou mala, porque a gente falou uma semana. Spoiler pro que vai vir depois, mas a gente achou que não ia levar nada. A gente se iludiu a ponto de falar que nós não íamos levar nada da Disney. A gente ia levar só memórias e experiências. Mas levamos a nossa mochilinha e a nossa mala de bordo de 10 quilos. A gente não queria gastar despachando mala. Então a gente falou, não, já tá incluso na passagem a mala de bordo, então vai ser isso mesmo. Vai ter que, quem quiser trazer, vai ter que caber aqui dentro, então... Exato. E a gente já foi se organizando por aí. O que for a mais da mala de bordo não vai levar, entendeu? Não vamos gastar dinheiro com isso. Vamos nos controlar. Vamos nos controlar. Ponto importante que vocês precisam saber da gente é o seguinte: eu sou do signo de Sagitário. Então, pra mim é assim, ó, tem que curtir o momento. A gente tá aqui, entendeu? A gente pode estar, sei lá, onde é que a gente vai estar amanhã, então temos que curtir esse momento. Já a dona Laura é de Capricórnio. Então, pra ela, organização, planejamento, entendeu? Orçamento. Principalmente orçamento, são pontos muito importantes. Então, a gente tá indo... as nossas viagens são nessa dualidade, entendeu? Então, nessa viagem também teve isso. Porque, a princípio, eu falei, não, tudo bem, eu vou ver o que acontece, eu dou um jeito. E a Laura falou, não, orçamento é isso aqui, eu não vou gastar mais que isso. Depois eu conto o que aconteceu. Depois eu já conto o que aconteceu. E aí, tudo bem. Pegamos o Uber, né, do aeroporto, deu tudo certo. Dessa vez. Eu não sei se, né, quando alguém que já foi, pode confirmar isso, mas a gente achou muito fácil pegar o Uber lá. Você clica, buscar, pedir, dali 5 segundos alguém já aceita e você já entra na corrida. Assim, todas as vezes que a gente usou o Uber, a gente apertava o botão lá para chamar, 5 segundos já tinha alguém que aceitava. Era muito rápido, muito rápido. Até de noite, quando a gente saía mais tarde dos parques e tudo mais, sempre tinha Uber. Eu achei uma coisa bem diferente, assim. A gente estava acostumada com outra coisa e até a gente ficou receosa, né? Ai, até que horas que a gente vai pegar o Uber? Porque não pode pegar o Uber até muito tarde, mas graças a Deus, todos os momentos que a gente precisou, o Uber estava muito, muito fácil, muito disponível de ser pego, né? Então, sim, a gente não teve dificuldade de locomoção, né? Estando sozinhos. Sim, foi bem tranquilo, Foi. E aí a gente chegou no hotel, que a gente tinha visto na Booking, enfim, o hotel que nós tínhamos amplamente vasculhados e visto as recomendações e tudo mais, e aí... Vimos fotos, inclusive, mas quando a gente chegou lá... Aí tudo bem. A gente teve um choque. Fizemos o check-in. Ai, o pessoal super simpático. Vocês têm ingresso da Disney? Tem, tá tudo certo. Ai, tá aqui a chave do quarto de vocês. Aí a gente foi pro quarto. Sabe aqueles... vocês já provavelmente devem ter visto alguma série americana que eles têm aqueles hotéis de beira de estrada. E o quarto... Não tem, tipo, a porta é de cara pro estacionamento. Tipo assim, tá aberto. Não é um prédio fechado. É tudo aberto. Gente. Porque a gente olhou aquilo e falou assim, epa, não tava escrito isso aqui nos comentários, não. Totalmente aberto o ambiente. Uma pessoa... E a escada, inclusive, para você acessar o andar de cima, era no meio do estacionamento. Então, uma pessoa passando lá, ela
né, podia subir, assim, aí a gente ficou, meu Deus, o que que é isso? E, spoiler pro resto da viagem, a gente viu que realmente lá era muito seguro. Não, esse medo todo que a gente criou à primeira vista é uma coisa que vem da gente, né? A gente já foi assim, ansiosas, mas E aqui no Brasil é difícil ver. Nossa, eu acho que eu eu nunca acho vi que não, um nem lugar assim. funcionaria. Nunca Nem vi um lugar funcionaria. assim. Porque lá, apesar da gente ver, tinha até um guardia que ficava circulando, mas era assim, não ficava o tempo inteiro ali em cima do controle, mas mesmo assim era uma área muito segura. Pra vocês terem noção, a gente não via ninguém na rua. Quando a gente ia andar na rua, nós éramos as únicas andando na rua. Todo mundo lá anda de carro. Então, apesar do nosso choque inicial, o quarto era extremamente confortável. Eu acho que, assim, a gente chegava muito cansada, isso era verdade, isso era um fato. A gente chegava muito cansada dos nossos dias de parque, nossos dias de passeio, mas a cama era extremamente macia, o nosso travesseiro era delicioso. Então, assim, agora, né, depois que a gente já teve essa experiência com o hotel, a gente recomenda muito esse hotel. Sim, é um hotel bom. Foi muito Super bem organizado. limpo, cama muito confortável, banheiro Café da manhã limpo. incluso. Sim. E tinha até panqueca. Café da manhã americano, né? É, bem americano. Boiando na gordura mesmo. Então, assim, Você tinha tem uma maçã ali e olhe lá. pouca fruta, mas tinha pão, tinha panqueca, tinha. É que eles gostam, é uma batata assada, E fatiadinha em cubinho. Eles amam isso, comer aquilo com bacon, então tinha também. tinha o bacon também, tinha às vezes hambúrguer, tinha às vezes salsicha, então era um café da manhã reforçado. Até foi bom É, pra gente, porque esse café da manhã ajudou a gente muitas vezes a gente estava tão satisfeita, porque a gente falou, como a gente está pensando em economizar, né? Vamos pensar no nosso budget aqui. Vamos tomar um café da manhã bom. Vamos reforçar aqui no café da manhã, vamos tomar um café da manhã muito bem, pra gente chegar nos parques, pra gente chegar no passeio e aproveitar ao máximo. E só parar quando a gente estiver assim, estamos com fome, vamos parar, vamos comer e pra depois continuar. Então, além de ser muito perto dos parques, ter um quarto muito bom, o café da manhã foi essencial nessa nossa escolha e foi muito bem assertivo, porque isso ajudou muito a gente na hora do parque. Porque a gente conseguia fazer filas no horário de almoço, que é quando as pessoas param ali, né, pra almoçar. Americano, assim, eles não almoçam que nem a gente almoça, né, que tem uma refeição grande na hora do almoço, é mais lanchinho, coisa mais rápida. Mas mesmo assim, quando eles eram direcionados ali para os restaurantes e para as lanchonetes para comer, a gente estava na fila. Então isso ajudou a gente a ganhar tempo pensando na nossa otimização de parque. sim. E o primeiro parque que nós visitamos foi o Hollywood Studios, que esse era o parque que a gente tinha escolhido como que tem as melhores atrações, mais atrações, e também é o que a gente pegou o corta-filas. Sim. Né? Essencial. Corta-filas no Hollywood Studios foi essencial para nosso. Eu não vou falar nem para economia, porque o negócio não é barato. Mas eu vou falar, para o nosso dia de parque, com o curto tempo que a gente tinha de viagem, foi essencial. Porque não tem coisa mais frustrante que você chegar no brinquedo. Tudo bem que você aguenta, né? Porque, assim, a fila é totalmente interativa, tem um monte de coisa pra te distrair, mas tem horas que o brinquedo tem 50 minutos de fila. Aí você fica, eu vou fazer o que em 50 minutos? É um Sim. negócio cansativo, não tem onde sentar. Não tem onde sentar. Se alguém já te falou que tem onde sentar na fila, não tem. Pode tirar o cavalinho da chuva. Então a gente falou, não, se tem alguma coisa que nós vamos investir. Isso muda também. A gente falar que vai gastar, dói no coração. Quando a gente fala que vai investir, a gente o quê? Abraça a causa. Então foi assim que eu consegui convencer a Laura. Foi assim que eu convenci a Laura de comprar o quarta-filas. Que eu falei, Laura, você não está gastando, capricorniana. Você está investindo. Pense na sua coluna, na sua perna. Saúde, minha querida. Pense no seu tempo. Seu tempo é dinheiro. É aí que a gente comprou o corta-filas. E a gente já foi, assim, já tínhamos visto vídeos, né? Como é que funcionava. Então, antes da gente entrar no parque, a gente já tinha marcado algumas filas pra ir. E foi, assim, Ai, foi muito é uma legal. sensação tão libertadora, né? Teve fila que a gente pegou de 5 minutos. Nossa, é muito bom. É muito bom.
Então, assim, antes de chegar no parque, você já tem aquela antecipação, aquela alegria. É muito legal, muito gostoso. Quando a gente entrou, a gente ficou, meu Deus! Fazia tanto tempo que eu pelo menos, fazia 13 anos que eu tinha ido. E foi muito legal, foi muito chegar lá. E a gente já pegou os bottoms. Fiquem atentos aos bottoms. Quando entrarem no parque, eles fazem temas comemorativos. Então, principalmente aniversário. Como o nosso aniversário é em dezembro de nós duas, e era dezembro aquele mês, então a gente falou, não, vamos pegar um bottom de aniversário, de feliz aniversário. E eles escrevem à mão para você, de acordo com a celebração, né, que você tá daquele dia e tudo mais. Aí eles escreveram feliz aniversário pra gente e a gente saiu andando o parque inteiro com aquele bottom. E aí a gente passou na atração dos Muppets, que está se despedindo do Hollywood Studios. Vai vir a nova área do Monstros S.A., que promete ser maravilhosa, com uma atração com uma montanha-russa, simulando aquela cena das portas na Fábrica dos Sustos, que vai ser... Eu tô com grandes expectativas, eu acho que vai ser... Acho que vai ser muito legal. Mas meu coração dói porque eu gosto muito dos Muppets, eles são muito engraçados, bem pastelão, então eu... Já na fila, você... eles vão contando várias piadas lá e é muito engraçado. Aí tem um teatrinho também, a gente foi lá, assistiu, é bem engraçado. E outra área que a gente explorou e que amamos de paixão foi a área do Star Wars. Nossa, foi... A caracterização, né, quando você chega, é como se você estivesse no cenário do filme, assim, é outro mundo, é muito legal. Eles fizeram as rochas daquele universo mesmo, árido. Então você andava, parecia que até o clima ficava mais seco, eu não sei, o ar ficava mais seco. Ficou, nossa, Outra foi muito legal. galáxia. Em outra galáxia, tipo assim, uma coisa meio árida, não sei como que eles conseguem fazer aquilo. E aí a gente foi nas atrações de simulador e teve um que era que você vai no carrinho, né? As atrações ou são simuladores ou são carrinhos na Disney. Ou montanhas russas, né? E nesse caso era um carrinho. E aí ele ia seguindo a história e tem os momentos de queda, tem um momento que você Aí você tá vai pra falando trás. do Rise of Resistance, que é a Sim. atração principal da área do Do Star Star Wars, né? Wars. Nossa, foi muito. Eu recomendo demais, 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 demais. É muito legal. Eu arrisco dizer que é mais legal do que os simuladores. Arrisco dizer. Quando a gente foi num restaurante e você pensa, nossa, na Disney lotado e eu vou ficar horas também na fila. Só que eles têm um serviço que você escaneia um QR Code e aí você já entra no cardápio do restaurante, já faz o seu pedido e você retira lá dentro quando você entrar no restaurante. Então Chama Quick facilitou, Service. quick service, facilitou demais. A gente pegou comida super rápido e é uma delícia. Todas as comidas que eu comi dentro dos parques da Disney foram muito boas, deliciosas. E eu tenho um segredo, uma estratégia, na verdade, ó, dica. Quem Olha. não come muito, assim, come moderadamente, porque lá eles têm um padrão americano e eles comem muito, Verdade, isso é um bom em ponto de falar. quantidade. O Então, padrão tipo assim, americano é é, volume de comida grande. Tipo, é um é pratão. muita comida, muito refrigerante, refil, aquelas coisas. Se você é uma pessoa que não come muito, uma opção é você pegar o menu Kids, que já é um tamanho. Eu peguei uma vez um hambúrguer que era o tamanho do hambúrguer do McDonald's com batata frita aqui. Na maioria das vezes eu fazia isso, eu pegava o menu Kids e ficava satisfeita. Comida boa do mesmo jeito e infinitamente mais barata. Então fica a dica: quem não come muito é um jeito de se alimentar e não pesar tanto no bolso. Exato. E a opção do Kids também tinha a vantagem que tinha sempre, vinha tipo uma bebida junto, é um combo, né? Então, além da refeição, vinha também um combo com bebida, que você podia escolher suco ou água, né? Sim. E também uma fruta. Então, Porque sempre era vinha Kids. fruta ou legumes, né? Porque às vezes vinha aquelas cenourinhas Ah, baby. cenourinhas, é. Então, eles, assim, a refeição Kids, eles pensam de uma maneira diferente justamente para pensar na nutrição das crianças, né? Para adulto, assim, você vai pela gostosura. É. Quanto Não vou mais falar de fritura, melhor.
Não vou falar que toda vez é a opção mais saudável. Mas, outro ponto também interessante de falar dos parques é que não é todos os restaurantes, todos os lugares que você vai comer que é só cachorro-quente e hambúrguer. Tem, Não, é sim, muito... opções que você se alimenta com coisas muito mais saudáveis. Por exemplo, esse restaurante que nós fomos do Star Wars, a Laura pediu era um frango com salada? Frango. Era um frango com salada e eu pedi também um frango que vinha brócolis e macarrão. Então, assim, então você consegue fazer, às vezes, se você já pesquisou sobre viagens para Disney, você já deve ter ouvido que os Estados Unidos era só hambúrguer. Mas a Disney sim tem essas opções, tanto para as pessoas que realmente só querem hambúrguer, só querem esses fast foods, mas também tem essas opções que são comidas mais reais, vou dizer assim, né? Então tem macarrão, tem salada, tem alguns restaurantes, principalmente do Animal Kingdom, que tem até arroz. Então, tem opções para todos os gostos, né? Não vou falar assim, eu vou lá e vou comer muito mal. Tem opção para todo mundo. Só que aí também tem que ver a questão do investimento, vou dizer assim, né? Porque realmente a comida dentro dos parques da Disney, eles têm um valor fechado. Então, às vezes é R$14,99, R$12,99, né? Às vezes é R$18,99. Então, dependendo do seu orçamento, vale a pena até planejar, né? Seu estilo de alimentação também planejar, às vezes, passar num Walmart antes, né? E vai levar a sua Walmart é comida. a rede de supermercado, né? Que tem lá. Walmart ou outra rede de supermercado e fazer compra de lanchinho, qualquer outro barrinho de cereal, biscoito, qualquer outra coisa para você levar Fruta. no parque e te ajudar nesse sentido, né? E também te ajudar a economizar. Uhum. Continuando sobre o Hollywood Studios, depois da área do Star Wars, a gente vai pra área do Toy Story. Porque também é muito fofo, é muito legal. Muito legal, muito legal. O ambiente que eles criaram é literalmente, a gente sai da galáxia, vai andando pra área do Toy Story e de repente a gente fala assim, peraí, eu virei miniatura? Eu virei um brinquedo? Eles criaram totalmente o cenário como se nós fôssemos os brinquedos do Toy Story. Sim, é tudo caracterizado. Os brinquedos do Andy, além daqueles que aparecem no filme, né, que são os personagens principais, caixas, eles colocam lápis enormes. Então parece literalmente que você tá no jardim do Andy, ele largou alguns brinquedos, algumas coisas lá no meio, e aí você vai andando e vai encontrando. É muito legal. Nessa área tem duas atrações que nós fomos e maravilhosas. Três? Qual era? São Montanha-russa? 3 atrações no total, mas uma é muito infantil, que é tipo a xícara que fica Não, girando dos aliens. não, Tipo não o dá não. bate-bate dos aliens, melhor falando. E aí as duas atrações que nós fomos e que a gente mais gostou. Conta aí. Foi da montanha-russa do Slink. Foi muito legal. A fila gigantesca aquele dia, tava muito grande. Mas, enfim, aí a gente conseguiu. E ela é muito legal. Tem umas quedas, umas curvas mais fortes, assim, em alguns momentos. Foi bem bacana. E depois a gente foi naquela do Toy Story Mania, né? Que tem aquele brinquedo que aí vira uma competição, assim, A competição desleal entre irmãs. quero falar pra vocês. Que é o atiro ao alvo, né? Então tem várias cenas que você tem que ficar atirando ao alvo. E é você contra o seu parceiro ali do carrinho. É um carrinho também, né? Esse do Toy Story Mania. É muito E legal. é muito legal. E nesse, no caso, a gente tinha conseguido a fila rápida no Toy Story Mania. E no Slink Dog Dash, como é uma das atrações mais disputadas do Hollywood Studios, a gente não conseguiu a fila rápida. Então a gente foi encarar a fila normal. Acho que a gente ficou o quê? Quase 2 horas na fila, né? Foi muito tempo. 2 horas? Eu ia falar uma. Você vê o que a Disney Certeza. faz, né? A gente Uma até foi esquece. certeza. 1 hora Uma de fila, certeza. Uma, duas certeza. horas de fila. Foi Eu assim. lembro que assim, tinha até grupos, né? Tinha até. Não foi nessa vez que tinha o grupo de argentinos, que estavam os estudantes argentinos que começaram a cantar na fila, aí deu uma entretida ali na gente. Antes de entrar na fila também a gente pegou o sorvete do Mickey. É Muito bom. Aquele super. sorvete que tem o formato da cabecinha do Mickey. Então aquilo também já deu uma. Como fala? Já ajudou a gente Distraída. nessa questão do tempo, né? E aí, quando E a gente chegou nessa atração, como eu falei, a gente tava com um botão de feliz aniversário, aí o cast member, ele olhou e falou assim, Happy Unboxing Day. Feliz dia que saiu da caixa.
Como se a gente fosse brinquedos que saíram da caixa, né? Então, muito legal essa. Até o jeito que eles falam é pra ambientar na área, né? Então, Uhum. como todo mundo ali que tá na área virou brinquedo, eles trazem a gente pra aquela atmosfera também, né? É. E você vê o nível de atenção que o cast member tem que ter. Tipo assim, ele, se a pessoa tá com bottom, eu acho que já é parte do treinamento. Eles têm que olhar o bottom, o que que tá escrito, o que que para interagir, para, né, fazer aquela parte da atmosfera mágica e tudo mais. Eles têm que prestar atenção em absolutamente tudo. E a gente passando e ele pá, falou pra gente. Foi bem A gente legal. se sente especial, né? Eu acho que é É, isso. Grande parte da magia da Disney, além de todo o cenário, todo o ambiente, é essa tensão faz cada um lá dentro ser muito valorizado. A gente se sente muito especial. Porque é isso que a Laura falou, a gente tava andando, do nada a gente ouviu o cast member, ele olhou pra gente, parou, né? Tipo assim, uhum. Happy Unboxing Day. E a gente, nossa, que legal. A gente nem tava animada, então. Aí É, é. A gente achou o máximo, saiu lá, de lá rindo. E a gente tava todo enfeitado, que nem a Laura falou, né? A gente tava com orelhinha, a gente tava com. A gente tinha planejado a roupa que a gente usava no É. parque, porque a gente queria trazer essa identidade da Disney e tudo mais. E assim, foi um dia. A gente começou na abertura do parque, né? E fomos até a fechamento. A Torre do Terror é um dos brinquedos clássicos do Parque Hollywood Studios. Mas não deu pra encarar dessa vez. A gente não teve essa coragem toda. Mas uma atração que também é um clássico e é do lado da torre é a montanha-russa do Aerosmith. E Sim. ela também é muito radical. Assim, não comparado com a torre, mas ela é radical. Uhum. É muito legal essa montanha-russa. Inclusive, ela vai ser. Vai ter outra atração no lugar, né? Reformada, Vai é. ser Ela vai sair reformada. do temática do Aerosmith para ir para uma temática dos Muppets. E Também é legal porque na hora que você entra então nos carrinhos, né, como se fosse a limousine, e eu li que a velocidade de arranque, vamos dizer assim, do carrinho, de um foguete é tipo 5 e desse carrinho é 3. Então, tipo assim, é um tranco, literalmente, que você leva na hora de você sair, dar o start mesmo daquela. E dar os loopings e sair lá pro resto da montanha-russa. É muito assim, é uma experiência única, é muito legal. é um frio na barriga Então, único. um fio na barriga único. Eu acho que eu só senti esse tranco, assim, essas saídas, só quando a gente foi na montanha-russa lá na Disney de Paris. Aí tem uma montanha-russa parecida com essa, com essa saída, Ai, mas eterno, sim. eu acho até que o de Paris era até mais forte, eu acho que era o 5 mesmo. Né? E outro clássico do Hollywood Studios é o show da Bela e a Fera, o teatro, muito fofo. Muito. Clássico demais, sempre que você for, que você puder, vai lá assistir, porque é um espetáculo muito bem feito, muito bonito e vale muito a pena. Uhum. E dica de adultos na Disney, queridos, porque a gente anda o dia inteiro no parque, né? As É, costas é uma dor assim insuportável. Então, esses tipos de brinquedos que você senta, que você descansa, é aí. Entendeu? é, Esse teatro, além de ser lindo, de ser um clássico, porque é o teatro do filme, né? Conta a história do filme. Então, além de você assistir a história do filme, você tá sentado, relaxando, sem adrenalina, entendeu? Então, é nesse momento, é nessas atrações que é estratégico pra sentar, né? sim, sim. E tem que ir misturando a adrenalina com uma atração um pouco mais calma, e aí você vai dosando, né? Vai planejando a sua estadia. Eu acho que vocês já perceberam que eu e a Sofia não somos ratas de parque, então a gente abriu, desde a hora que abre até a hora que fecha, a gente fica lá andando aquele negócio inteiro, 100% de do cima a parque. baixo. Passa em tudo, a gente gosta de passar em tudo, nas atrações, para nas lojinhas, porque tem uma coisa. Assim, é pro marketing, você vai na atração, que seja da Bela e a Fera, e aí você passa perto numa lojinha que tem as coisas da Bela e a Fera. Então você tá naquela atmosfera, você ficou feliz de assistir o teatro e tal, e aí você vai lá e provavelmente pode comprar alguma coisa. Então a gente gosta, a gente vai na lojinha, não que a gente compre as coisas da lojinha, mas a gente gosta de ir, olha cada merchan, bichinho de pelúcia, roupa, não sei o que, a gente olha tudo. Depois vai também para comer, come. Então assim, a gente aproveita tudo o máximo que a gente puder ao extremo quando a gente tá no parque.
Exato, a gente faz valer o preço que a gente pagou naquele ingresso, não é mesmo? E para terminar o nosso dia do Hollywood Studios, a gente assistiu o incrível show do Fantasmic. O Fantasmic é um show de luzes, de projeções de água, feito numa área afastada ali do Hollywood Studios, né? Você tem entrada dentro do parque do Hollywood Studios, perto da Torre do Terror e da atração do Aerosmith. E aí você entra num auditório, não vou dizer nem que é auditório, é tipo um... É um tipo um anfiteatro, né? cheio de arquibancadas que entram as pessoas em volta de tipo uma montanha no meio, uma ilha, eu vou dizer assim, porque é uma montanha e na frente tem um rio. E lá acontece o show de encerramento. Vou dizer que é um show de encerramento, mas é diferente do show de fogos, tá? Então, assim, foi a chave de ouro para fechar o nosso dia no Hollywood. Nossa, Foi, adorei demais. e foi realmente surpreendente, né? A gente saiu com essa sensação de. Eu senti muito essa sensação de surpresa. De nossa, não imagino. Eu vi, mas eu não imaginava que ia ser assim. É muito bom. É o melhor show que eu já vi da Disney até hoje é aquele de encerramento, assim. Muito bom, maravilhoso. A Laura tá Bonito curtindo mesmo. agora, mas na hora ela berrou muito, tá? Fala aí o tanto que É, você viu. não, fazia 13 anos que eu não ia lá, então, né? E foi logo na primeira noite, falei, nossa, gente, isso aqui tá. Foi muito bom, foi muito emocionante. E no Hollywood Studios a gente teve ideia de. Porque, como a Laura falou, a gente teve um planejamento econômico. Então nós fizemos a escolha só de 2 parques da Disney para visitarmos. Sendo que um deles a gente ia ficar o dia inteiro no Hollywood Studios. E o segundo parque era o Magic Kingdom, que é o parque clássico da Disney. Só que nós íamos visitar ele na oportunidade da festa de Natal do Mickey, que acontece no período ali noturno, né? A partir das 4 pode entrar no parque, mas a festa acontece das 7 à meia-noite. Então, nós compramos o ingresso especificamente para o Magic Kingdom, pensando na festa de Natal do Mickey. Mas aí, lá no Hollywood, a gente, sentindo toda aquela atmosfera, fomos compradas. Sim, a Disney nos comprou muito nesse caso, porque a gente falou, não vai dar a gente só ficar nesses 2 parques, a gente quer mais Disney. Chega a Vamos. doer, chega a doer o coração, não sei, tipo assim, a dor da separação, de você ter que ir embora do parque e depois saber no outro dia que não vai, né, pisar no outro parque de novo. A gente falou, ai não, vamos ver aí, vamos fazer as contas de novo, vamos ver se a gente consegue ir amanhã no Epcot. E aí a gente saiu com esse pensamento do Hollywood Studios e acabamos, e conseguimos ir no Epcot. Tem tudo. E aí tem tudo porque lá pra mim tem a melhor atração dessa Disney, que é a Diga. atração da Montanha-Russa do Guardiões da Galáxia. Gente, você não tá escrito o que é essa. Quão boa Realmente, essa ela é atração. bizarra. É bizarra. Envolve tecnologia, envolve o filme, porque eles já são debochados, engraçados, né? Uhum. E ainda tem músicas clássicas dos anos 80, anos 80, né? Anos 70, Anos nem sei se é 80. 70, mas é anos 80. 80. Que passa no filme, né? Então você sente. É bem legal. Eu acho que a atração que pode, apesar de não ser no mesmo parque, mas a atração que pode ser tão boa quanto seria essa do Monstro S.A. Eu tenho Imagino que sim. altíssimas expectativas para aquele ali. Vai ser muito top, assim. Mas a do Guardiões realmente é sem palavras. É muito boa. Muito boa. Sim, tem que ir. Excelente. Tem que ir. Assim, é, é, eu fico até sem palavras de falar da sensação, mas é tão legal que quando acaba a gente fica. Ai, eu quero ir de novo. Uhum. Então, é uma recomendação máxima aqui nossa no Epcot e no Guardiões da Galáxia. E aí depois a gente começa a parte dos pavilhões. Então são 11 pavilhões, que representam 11 países no Epcot. E aí que você começa a diversão, porque o Epcot, ele tem essa pegada de não ter tantas atrações assim, mas ele te envolve no país. Sim, você tem a vivência, e cada país tem uma atração diferente, tem uma experiência diferente que você pode viver. No nosso caso, a gente foi
Fomos para a Alemanha. E aí tinha um festival de doces típicos, também foi muito gostoso. A gente experimentou, obviamente, uma delícia os biscoitinhos lá. Fomos no México, que a gente ama o México, e foi legal porque a gente tem uma parte que é uma pirâmide mesmo, né? Azteca. E aí você pode entrar lá dentro. E aí tem um restaurante, tem aquela atração Los Três Amigos e uma lojinha toda diferente com produtos típicos do México, da São cultura e do tudo México, mais. né? São do São do México. México. E aí a gente entrou nesse ambiente, a gente não conhecia antes, foi bem legal. Fomos lá na atração Nós Três Amigos, foi bem bacana. E depois a gente foi parar na França, que é onde tem a atração do Ratatouille. Que a gente, nossa, é muito bem feita. A atração do Ratatouille é muito, muito, muito bem feita. Fila gigante, ficamos lá. E aí foi legal nesse dia, porque desde que a gente tinha chegado não tinha chovido. E aí, nesse dia à tarde, choveu muito no Epcot. E aí a gente tava numa atração e tudo mais, e as pessoas começaram a ir embora do parque, porque estava chovendo. E aí a gente ficou lá e tal, e falou, nossa, o pessoal tá indo embora. A gente achou o máximo. A fila do Ratatouille baixou assim, os minutos, baixou pela mais da metade. Aí a gente foi umas duas vezes mais no Ratatouille, depois seguimos para o Canadá, uma área do Canadá, uma área de Londres, super combinou demais com aquela atmosfera de chuva e as construções, né, que eles simulam, exatamente como é na Inglaterra hoje, se você for lá, é a mesma coisa que eles fazem essa caracterização muito bem. Então, aí a gente, nossa, aqui realmente foi uma experiência hiper imersiva aqui naquele momento que tava chovendo. Foi muito bom. E aí a gente ficou depois para ver os fogos. E aí, de último parque que nós visitamos nessa nossa viagem foi o Magic Kingdom, o clássico. E, como eu disse, nós fomos na festa de Natal do Mickey, que é uma festa temática onde o parque está todo enfeitado de Natal. Tem shows na frente do castelo que são específicos da época de Natal, então as músicas são de Natal, as músicas que tocam no parque são de Natal, então literalmente parece que você está no Natal. Ah, muito legal. E é engraçado que o clima da Flórida, que nem a Laura falou, não apesar de ser em época de inverno, não é frio, né? Não chega a nevar lá. Então, eles até simulam umas nevezinhas, né, na hora das apresentações para ficar Sim. caindo, para dar esse ambiente de Natal, né, de final de ano. E além das apresentações, eles também têm uma parada de Natal especial, que os personagens ficam vestidos como se eles estivessem na época de Natal e fazem um desfile ali na Main Street, né, que a gente chama que é a avenida principal ali do parque do Magic Kingdom. E além disso, tem uma coisa muito legal de interação que acontece no parque, que é a distribuição de cookies. Ai, é muito bom. Nossa, Muito gostoso. Então que ali a gente delícia. sentou e aproveitou. Porque era assim, a gente, na hora do evento, eles fazem um mapa especial pro evento, onde eles deixam marcado as estações que você pode pegar o cookie e pegar uma bebida quente. Então, dependendo da estação, tinha estação que tinha chocolate quente, tinha estação que tinha apple cider, que é uma bebida de maçã, é tipo um suco de maçã quente. E assim, acho que tinha, não lembro se tinha quentão, mas era uma bebida também de uva quente, É. que era bem boa. Então a gente foi assim, foi muito legal. Nossa, Porque à medida que a gente foi explorando ali as atrações que tinham muito menos fila, né? A gente conseguiu ir na Tron, na Montanha-Russa do Tron, que é a atração mais nova desse é. parque, com muita facilidade. Sim, foi legal. Mas o cookie, a parte do cookie é muito boa. Os cookies são deliciosos, deliciosos. O tradicional, tinha um de Red Velvet com um creme em cima. Ah, maravilhoso. Delícia, Você, delícia, né? delícia. Uhum. Muito, Tinha muito até um bom. de chocolate com menta. Ah, O que você gosta, que é de é, gingerbread, que é tipo o de gengibre. gengibre. Ah, que delícia. Também estava muito gostoso.
Muito bom. Nossa, Isso muito foi uma bom. grata surpresa, porque toda hora que a gente parava pra pegar o bendito dos cookies. A gente E, queria pegar todos. e que detalhe, esses cookies estão incluídos no preço do ingresso, então é de graça, entendeu? Você não chega lá e paga pelo cookie pela bebida. Não, você já. Exato, você participa do evento já recebendo esses brindes. Então é Uhum, muito gostoso. E além desse brinde, você também recebe ó, acho que dá pra ver aqui ó, no uhum. cantinho, Um que é soldadinho de. um soldadinho do quebra-nozes. No nosso ano foi o soldadinho do quebra-nozes, pra você pendurar na árvore de Natal como lembrança da festa. Então assim, Uhum. Esse a gente pensar em amou. tudo. Tem como não amar. E a gente foi com a orelhinha de novo. O show de fogos desse dia é especial de Natal. Então, além de ter a parada, de ter o show na frente do castelo, e de ter toda essa programação, né, a caráter de Natal, a gente ainda assistiu o show de fogos de encerramento Sim. com a temática de Natal. Então, foi assim, é uma experiência que a gente fala assim, ah, é legal você ter o dia do parque, mas é também legal você vivenciar o parque nessas ocasiões especiais. Eu fico imaginando o Halloween, deve ser muito legal você passar nas estações catando doce. Deve ser Uhum. muito legal. Sim. Outra experiência que a gente teve, não envolvendo parques, mas sim no complexo da Disney, foi a nossa imersão pela Disney. Então, assim, quando você está no complexo da Disney, você não necessariamente precisa ir aos parques. Você pode sim visitar os hotéis. Você pode sim jantar, almoçar, jantar ou tomar café da manhã nesses hotéis, mediante reserva, né? Você tem que fazer a reserva para poder acessar os restaurantes dos hotéis. E você tem a oportunidade de acessar todas as, vou falar, não é benefícios, mas todas as atividades que a Disney disponibiliza para os hóspedes. E aí a gente perdeu a linha no Merchan, nas lojas lá da Disney. Gente, mas a Laura ficou doida lá. Eu gosto de PIN, né? Como vocês podem ver, eu gosto de PIN. E aí eu falei, PIN cabe? E eu vou comprar só PIN, vou comprar coisas básicas. Não fui vida louca, quem foi vida louca foi a Laura. Mas foi muito legal de ver, porque se aproveitou pra caramba, né? Ah, com certeza. Eu acho que isso resume bastante aí a nossa paixão pela Disney, a nossa primeira conexão com vocês, que a gente queria contar nossas experiências, nossas últimas aventuras em Orlando, nos parques da Disney. E agora a gente queria contar para vocês tudo sobre as novidades dessa semana que tem na Disney. Não só nos parques, mas também no universo Disney. Sim. Então, essa semana tem uma estreia muito importante. Vocês devem estar vendo no Instagram, todo lugar, propaganda do Lilo e Stitch, live action do Lilo e Stitch. Vai lançar. Inclusive, temos aqui um participante É, especial. esse aí é velhinho, esse aí é de 2010, esse mesmo. Tá vivo. Ele Já é do tá. filme que lançou em 2006? Nem lembro. Não. 2003? É, É, do filme de 2000. Aí ele é. tá aqui, ó, dando saudações pro live action. É mesmo. E aí então, live action vai estrear no dia 22, na quinta-feira, nos cinemas. Promete ser um dos maiores lançamentos da Disney nesse ano. A Maya, que foi do casting da Lilo, ela é super carismática, muito fofa a menininha. Ela, assim, por causa dela também tá puxando muito essa atenção pro filme. Pra ele ser muita expectativa de ser um filme bom, fiel à história original do filme, né, do Lilo e Stitch. Vários efeitos especiais, então tem uma grande expectativa. Vai estrear na quinta-feira, no cinema. E de notícias da Disney, eles lançaram essa semana sobre a programação de dois eventos muito importantes que acontecem nos parques da Disney. O primeiro deles são as datas da festa de Halloween do Mickey, que acontece no Magic Kingdom. A festa do Mickey's Not So Scary Halloween Party acontece em datas selecionadas de agosto até 31 de outubro, que é o Dia das Bruxas. E ela acontece, como eu disse, no Magic Kingdom. Para participar dessa festa, precisa de ingressos específicos, separados do ingresso normal de parque. E a festa acontece normalmente no final do dia, né? A partir das 4, os convidados da festa já podem acessar o parque. E ela acontece oficialmente das 7 até a meia-noite, com todas essas paradas especiais, com o Doces e ou Travessuras, né? Que nem a gente comentou dos pontos específicos no parque em que você pode coletar doces.
Nessa data específica, as pessoas podem ir vestidas com fantasias, né, para ir para Disney, porque regularmente a Disney não permite que adultos vistam fantasias, apenas as crianças podem vestir fantasias da Disney, e nessas épocas de Halloween é permitido até que os adultos se fantasiem com personagens da Disney. Então é uma festa bem bacana, é uma época e é uma oportunidade excelente de visitar o parque todo enfeitado com essa temática de Halloween. E além disso, também teve o lançamento das datas do Festival de Food and Wine do Epcot. Ele é um festival de comidas e bebidas, em que o Epcot distribui ao longo dos seus pavilhões do mundo barracas de outros países com suas comidas específicas. Então, por exemplo, esse ano vai ter sim uma barraca do Brasil com pão de queijo. O festival acontece do dia 28 de agosto até o dia 22 de novembro e você não precisa de um ingresso específico para acessar esse festival. Basta você ter um ingresso para o parque do Epcot, que esse festival vai estar rolando dentro dessas datas. E aí é bem bacana porque você, além de explorar as atrações do parque, você pode explorar a gastronomia de outros países. Gente, e as festas não param por aí. Semana passada começou a festa dos 70 anos da Disneyland, que é o complexo que fica lá na Califórnia. A gente ainda não conhece, queremos conhecer. E vai até o verão do ano que vem, 2026. Então, um ano inteiro de comemorações, merchan temático, festas temáticas de encerramento lá no parque, todos com essa temática dos 70 anos. E outra grande notícia, essa é bem grande mesmo, é um marco muito, muito significativo. Bombástico. Para fãs de Disney, porque a gente vai ter um lugar a mais para a gente visitar. E em termos de negócios para a Disney também, extremamente maravilhoso, vantajoso, que é a abertura do parque temático da Disney lá em Abu Dhabi. Uma região que já tem o parque da Ferrari, por exemplo, lá no Oriente Médio, é lá perto, onde vai construir a Disney. Então lá já é uma rota, essa região já é uma rota para as pessoas visitarem parques temáticos. E já né, vamos concordar, é uma região de gente com muito dinheiro, né? Muitos os shakes e tudo mais. E vai acontecer essa instalação desse parque, a construção, enfim, a administração no mesmo estilo que ela é em Tóquio. Foram as notícias da Disney dessa semana e da semana passada, que foram as mais bombásticas. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Obrigada a todos por ouvirem. Aqui a gente fez uma introdução, mas vão ter muito mais episódios. Obrigada. Até a próxima! Até!